Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome, exaltar, meu Senhor, na Tua presença. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, opera no nosso coração, Senhor, nos dá mais graça, mais prazer na Tua lei. Nos dá, meu Senhor, humildade para entrar nos Teus átrios humildemente, Senhor. Nos dá quebrantamento, ó Deus, nos dá prazer, alegria em estar, meu Senhor, a serviço da Tua igreja, servindo com amor. Ó Deus, nos dá graça, nos ajuda, Senhor, na intercessão, Senhor, na busca do bem-estar dos Teus servos. Amado Senhor, guarda os meus irmãos, meus filhos na graça, abençoa os meus alunos, ex-alunos, toma em tuas santas mãos, nos dá, Senhor, a graça para continuar. Abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias, os jovens casais, os casais sem filhos, os idosos. Guarda, meu Senhor, a tua igreja, os que estão fragilizados pela enfermidade, pela idade. Senhor, abençoa e guarda cada servo teu. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos de volta para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Hoje nós estamos com a edição 1301, ano 26. São 33 anos de rádio, mas a gente começou só com um horário. À medida que o tempo foi passando, é que a gente foi preenchendo e ficamos trabalhando todos os dias da semana, inclusive em mais de uma emissora em alguns momentos. E nós louvamos ao Senhor por estarmos de volta. Hoje nós vamos falar, meus amados, a respeito da consagração do rei. O rei Davi, adorando o rei dos reis. O rei Davi, já no final dos seus dias, já para coroar o seu filho Salomão, e ele glorificando a Deus pela sua vida, pelo seu reino e já se antecipando em clamar ao Senhor pelo filho que seria coroado. Então, uma bênção para a nossa instrução. A leitura, que é em forma de salmo, é primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, os versículos 1, 18 a 23. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só o Senhor escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para um homem, mas para o Senhor Deus. Versículo 18. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus estatutos e os teus testemunhos e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E ao outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor e ofereceram holocaustos ao Senhor. 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo
Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por líder e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Louvado seja o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos, Pai, a Tua direção e proteção. Abençoa os nossos irmãos, dá graça a cada um, ajuda, manifesta o Teu poder, Senhor, na vida da igreja. Os que estão sempre conosco, Pai, abençoa, dá entendimento, abençoa todos os nossos ouvintes e os que terão contatos, ó Senhor, com as nossas publicações, nossos inscritos, seguidores, nossos irmãos na igreja e também, meu Senhor, os que estão sempre conosco, Pai. Abençoe e recompensa cada um com a bênção dos céus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, a humanidade ela é muito eclética no que diz respeito à administração do poder, poder temporal. E muitas nações, no passado, muitas nações tiveram suas dinastias permanentes, continuadas. Muitos tiveram, como hoje existe, aqueles governos de assalto, aparecia e vencia o outro, aconteceu muita conspiração, muita deposição. Mas nós temos também, meus amados irmãos, nas Escrituras isto. Muitos casos de deposições, muitos casos de traições, muitos reis foram mortos por seus súditos e até por familiares. Mas nós temos casos extraordinariamente interessantes, onde o temor a Deus e a fidelidade a Deus era a tônica. Neste caso, nesse texto aqui, é um deles. O rei Davi estava com 70 anos aproximadamente. 71, ainda não tinha 72, com certeza. Mas ele foi um homem muito sofrido, um homem de muito trabalho, um homem de muita atividade. E, claro, também no final da vida adoeceu, que naquele tempo não existia cuidados praticamente. Então, uma pessoa dinâmica, trabalhadora, uma pessoa que tinha coragem, que tinha disposição, que não se negava. E era o caso dele, foi extraordinário como soldado, foi extraordinário em muitas coisas. E nestes casos o organismo cansa, vem o que hoje é chamado de velhice precoce. Aconteceu com Davi, que com 70 anos já estava bem ruim e antes de completar 72 anos morreu. Resultado, meus amados, o sistema dinástico fazia com que o rei se preocupasse com a continuidade e ele, como todos os homens, ou a maioria dos homens tem grandes precipitações, ele teve 7 mulheres, 7 esposas e teve filhos com 6 delas. Só a filha do Saul, a Mical, que foi a primeira mulher dele, inclusive aquele casamento arranjado, que o rei, eu quero que minha filha case com este herói. E foi um desastre para a filha e para o herói, porque era casamento assim. Então, o rei Davi casou-se com aquela moça e ela nunca teve filhos. Mas ele teve filhos com 6 outras esposas. E tinha um problema aparente, um problema à vista, melhor dizendo,
porque à medida que ele teve filhos com tantas mulheres, teve vários primogênitos, é claro, e esses primogênitos todos tinham direito. Então ele tinha que, além de gerar esses filhos com várias mulheres, ele tinha que arbitrar qual dos filhos seria o seu sucessor. E também ia depender da ingerência ou interferência da mãe desse jovem, desse filho. E aconteceu isso com o Salomão, aconteceu com a Batseba, e Salomão foi escolhido. Ele havia prometido a ela, muito antes de chegar a doença, o definhamento, ele havia prometido, tanto que ela cobra a promessa dele. E agora é o fim para o rei, está chegando o final, está bastante abatido e era esperado a morte dele. E ele vai providenciar. Este capítulo 29 de 1 Crônicas, ele reúne a congregação, ele fala com a congregação. E o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem Deus escolheu, é o único, esse é o escolhido de Deus. Ele ainda é moço, ele é inexperiente, é ainda moço e tenro. Ele é jovem e pela jovialidade, pelo fato de ele ser novinho, ele não tem experiência. E esta obra que ele vai assumir é uma obra grande, porque não é um palácio para o homem, senão para o Senhor Deus. Davi tinha feito os preparativos e tinha acumulado materiais vários anos para fazer um templo, era a sua intenção. E aqui o Davi está passando isso tudo para o povo, para o filho, perante o público. No versículo 18, ele glorificando a Deus, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminhe o seu coração para ti. Pela correspondência, pela aceitação do povo, que a gente vê isso nos versículos aqui, no contexto. Davi louvou a Deus, no versículo 10, por exemplo, Davi louvou a Deus na presença de toda a congregação e disse Davi: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Isso é um salmo, era um louvor extraordinário. Todos estavam absolutamente conscientes na presença do rei, portanto, seria algo completamente tranquilo e aquela transição seria muito tranquila e com este ar de espiritualidade, de direção de Deus. Aí, no versículo 18, ele faz esta exaltação ao Senhor. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nossos pais, do jeito que eu vi agora, do jeito que eu estou vendo agora, o teu povo unido, o teu povo alegre, o teu povo concorde, estão todos unânimes no mesmo pensamento de ver a construção do templo, que não é um palácio para o rei, é uma casa para o nome do Senhor. Então encaminha o coração do teu povo, encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito. Esse pedido é perfeito, um pedido sábio, uma coisa gloriosa. O rei moribundo, o rei que está realmente vendo que é o seu fim, ele pede ao Senhor Deus, ele intercede pelo seu próprio filho que há de assumir o trono em breve. E ele diz:
e a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito. Eu gosto muito disto, meus amados irmãos, porque o coração perfeito não é um coração sem defeito e nem um coração sem pecado. É um coração sem dúvida. Não significa que nenhum homem atinge a perfeição absoluta. Não existe um coração que nunca tenha problemas. Não existe. A forma de falar coração é o ser, a integridade do ser humano, a integralidade do ser humano, o conteúdo completo do ser humano, corpo, alma e espírito. Então, não existe esta perfeição no que diz respeito a tudo, ao caráter e a universalidade das coisas. Mas quanto à fé, é uma absoluta experiência minha e de milhões, e louvamos a Deus por isso. O pedido do rei, revestido de sabedoria, e a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito. Perfeito. Nem o coração do rei era perfeito nas outras coisas, é tanto que ele tinha 7 esposas. Ele tinha inimigos, ele tinha matado gente, não é perfeito no sentido absoluto, é perfeito no sentido cultural. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito. Olha a sequência. Para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora vamos adorar. Agora louvai ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais. E se inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor, o Rei dos Reis, e perante o soberano, o Rei. Isto é algo grandioso. E no dia seguinte, imolaram sacrifícios ao Senhor. 3 ofertas grandiosas aqui. 1000 holocaustos de bezerros, 1000 holocaustos de carneiros e 1000 holocaustos de cordeiros. Os bezerros novilhos, ainda não crescido total, os carneiros, animais já na fase de reproduzir, e os cordeiros, crias do rebanho. E por que 3 formas de sacrifício? Bezerro, cordeiros e carneiros, ou carneiros e cordeiros. Pela diversidade do povo, pela diversidade também dos problemas, pela a natureza diversificada das falhas, dos pecados. A palavra prescrevia isto, ensina isto. Inclusive tinha outros animais, como o bode expiatório e tal, mas aqui só entra sacrifício, holocaustos como sacrifício de louvor, e os sacrifícios pacíficos, onde oferecia-se o sangue, fazia a aspersão do sangue e se consumia a carne dos animais. E fizeram isto com suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. Esta 4ª categoria eram sacrifícios para alimentar a multidão. Aí o versículo 22 diz: comeram e beberam naquele dia perante o Senhor
um grande ajuntamento, uma grande festa. Todos saíram saciados. Todos comeram perante o Senhor com grande gozo. Olha o versículo 22. Com grande gozo. E foi a segunda reunião, porque a primeira reunião tinha acontecido já com um público menor, inclusive naquele contexto do Adonias querer ficar no lugar do irmão, assumir o lugar do irmão, que, por incrível que pareça, era legítima a aspiração do Adonias. Só não se tornou realidade porque era apenas um trono e o pai já tinha dado a palavra a Salomão e a sua mãe. Portanto, a perfeição do coração é no aspecto cultual, para não ter dúvida de que a palavra é a palavra de Deus, para não ter dúvida que a autoridade é a autoridade de Deus, para não ter dúvida quanto à revelação de Deus, o serviço a Deus e os resultados disto. Então fizeram uma segunda unção, da mesma forma que aconteceu com Davi. Davi foi o único rei que foi ungido 3 vezes. Davi foi ungido na casa do pai, ainda adolescente. Davi foi ungido em Hebrom, depois da morte de Saul. E Davi foi ungido depois, com a unificação do reino, que ele estava à frente, tendo a sede em Hebrom, e aquela parte que estava com o filho de Salomão, que era mais um arranjo dos generais. Então, meus amados, a palavra do Senhor para nós. E a segunda vez, diz aqui, e a segunda vez fizeram o rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por líder, e a Zadok por sacerdote. Na primeira cerimônia, não fala em Zadok como sacerdote. O Zadok estava ajudando, mas não estava definido como sacerdote. Aqui fica tudo definido. O Davi sabe que não tem mais condições, o Salomão assumirá como rei e o sacerdote Zadok assumirá como líder espiritual. O versículo 23 diz: assim Salomão se assentou no trono do Senhor. A instrução que nós temos da palavra de Deus, inclusive dos dias de Moisés até os dias de Samuel, é que Israel era uma teocracia, ou seja, era um reino de Deus com um representante humano. Este representante humano deveria se submeter às instruções espirituais e conduzir o povo nesta direção. Aqui, o texto fala claramente que o Salomão se assentou no trono do Senhor, porque Israel era considerado um reino teocrático, seria um reino que o verdadeiro rei era invisível e aquele rei escolhido, aquele líder humano que se assentava no trono do reino, era realmente um preposto, ele era um legatus no futuro. A gente entende pela a relação Israel-romano, Israel com os romanos, era a qualificação
dos nomeados, legatus augustos, aqueles que eram legalmente representados, legalmente eram autorizados pelo rei. No caso do Antigo Testamento, eram reis humanos sentados no trono do Senhor com a autoridade e a autonomia, algo maravilhoso. E ele sentou-se no trono, assim se assentou no trono do Senhor como rei. Era um rei nomeado. Sentou-se no trono do Senhor como rei, em lugar de seu pai, o rei que estava deixando, e prosperou. E todo Israel lhe deu ouvidos, todo Israel lhe obedecia. Quando as coisas estão assim, encaminhadas pelo Senhor, nada sai errado. Quando Deus direciona, Deus une o entendimento, Deus prova os corações, Deus dá unidade. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar. E nós vamos fazer intercessão pela igreja. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje mais do que nunca, precisa de oração e proteção, porque nunca se viu tanta inquietação na família humana. Bendito Senhor, Pai Santo, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra santa em nossas mãos. Ó Deus, obrigado pelo teu Espírito Santo nos dando entendimento, nos guardando, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua grandeza e bondade. Obrigado pelos nossos irmãos, ouvintes. Obrigado pelos nossos ajudadores. Guarda cada um, dá a tua proteção, dá vida, renova, restaura. Enche de graça os seus corações, Pai. Deus misericordioso, Deus bendito, ouve, ó Senhor, as nossas petições, guardando toda a tua igreja. Ó Senhor, sustentando a tua igreja com o teu poderoso, com a tua mão poderosa, com a tua poderosa intervenção, com o teu poderoso Espírito, dando, Senhor, toda a instrução e diretriz necessária. Pai bondoso, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Deus abençoe você. Você que vai ouvir à noite, boa noite. Deus te abençoe e te guarde. Não deixe de divulgar se puder, porque nós fazemos com muito amor e pureza. É a palavra de Deus para os nossos corações. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe.